Foco no Afeto 186, tema: a relação acabou, e agora? Quero começar, gente, com uma frase aqui que eu acho que ela reporta bastante o que a gente sente em relação em relação a términos de vínculos. A primeira coisa que um grande amor me dá é o direito de ser eu mesmo. A primeira coisa que a perda de um grande amor me tira é o direito de ser eu mesmo. Quem me tira o direito de ser eu mesmo, antes de mais nada, é o esquema social em que a gente vive. Eu não estou apedrejando a sociedade, sou muito grato a essa sociedade que nos trouxe até aqui. O Foco no Afeto existe para que a gente possa, através de uma crítica construtiva, melhorar o que já vem sendo muito bom. Está cheio de defeito, está cheio de imperfeição, como tudo, mas a gente pode e deve melhorar. A contribuição nossa é essa. Somos seres colaboracionistas. Então, quem me tira o direito de ser eu mesmo é exatamente essa sociedade em que a gente está vivendo, em estado de praga biológica. O ser humano ainda está em estado de praga biológica, guerreiro, coisa que não tem nada a ver com a nossa natureza, predador, desqualifica o outro, é competitivo. Isso não tem nada a ver, a gente é colaboração, nós somos colaboração. O que não é colaboração não tem nada a ver com a gente. Aí é sintoma do estado de praga biológica em que a gente ainda se encontra. Por isso que a primeira coisa que um grande amor me dá é o direito de ser eu mesmo. Esse grande amor, quando a gente conhece um grande amor, a gente sai daquele deserto árido, completamente árido no que se refere ao afeto. A gente tem migalhas de afeto, a gente tem sombra de afeto, a gente não tem o afeto pleno, a gente tem um afeto bem precário, aliás. Por isso tanta sede de amor, tanta sede de um vínculo afetivo agradável, onde eu possa ficar à vontade sendo eu mesmo, onde nada me seja cobrado além do afeto, onde eu nada espere de outra pessoa senão o afeto. Então, quando a gente encontra um grande amor, que a gente tem aquela ligação divina, a gente meio que sai desse planeta aqui, parece que sai do planeta, de tão diferente que é o convívio com o amor quando você encontra um grande amor. Às vezes você nem encontrou um grande amor, mas o desespero é tão grande, a fome é tão grande, porque a gente vive na migalha afetiva, à custa de migalhas afetivas, que a gente encontra uma pessoa que nem tem tudo aquilo, mas a gente acaba projetando naquela pessoa todo aquele amor que a gente não recebe e gostaria de receber. Todo aquele amor que a gente gostaria de dar, a gente projeta na outra pessoa, que ela também vai me dar aquele amor. E não raro, quando a gente faz projeção, a gente acaba se decepcionando. E a maioria das perdas afetivas, dos desenlaces afetivos, acontece por causa desta bendita projeção. Porque a gente vem de migalha, a gente vem, como eu falei, num deserto árido de afeto. A gente é morto de fome afetiva. Quando encontra alguém disposto a viver uma relação afetiva, o desespero é muito grande, a fome é muito grande, a gente acaba atropelando, sufocando o outro, sufocando a gente mesmo. Aí vem posse, ciúme, inveja, porque vem em nome do desespero. E muita gente estraga a relação afetiva porque entra com esses detritos emocionais na relação, ou seja, não houve um preparo antes. O preparo, como eu vivo falando aqui, a gente não se prepara para amar, a gente se prepara muito bem para fazer aparelhos tecnológicos, milhões de pessoas envolvidas nos projetos tecnológicos, celular, carro, computador e por aí afora. Mas para amar a gente não tem o menor preparo, vai no improviso, vai no desespero.
no deserto, jogado às traças ali, à míngua, acabando, magro, pele e osso de afeto. Aí encontra alguém, nossa, isto equivale, na analogia com o deserto, gente, à miragem. Já ouviram falar, né, que a pessoa que está no deserto, ela está desesperada por água, ela começa a ver coisa onde não tem. Ela vê, não, ali tem um lago, eu estou vendo um lago ali. Tem gente ali, aí anda e não chega esse lago nunca, vê coisa onde não tem. Isso é projeção. Literalmente a gente projeta um lago ali onde não tem lago, só tem areia. Lógico que no relacionamento afetivo não é exatamente assim, tem algum afeto ali, mas a gente projeta aquele tanto a mais que a gente gostaria que tivesse, que a gente precisa desesperadamente trocar. E a gente projeta na outra pessoa. Aí começa a relação. Aí a outra pessoa começa a não corresponder àquele afeto. Claro, porque ela não tem. Eu projetei aquele afeto naquela pessoa. Eu nutri uma expectativa em cima da resposta afetiva que ela me daria. Mas ela não tem. Aí depois de um tempo a pessoa tem uma atitude que é genuína dela, mas ela destoa com aquele personagem que eu projetei nela. Aí eu me dou o direito de ficar decepcionado, bravinho, frustrado. Mas como você faz isso comigo? Porque não sei o que, papapá, papapá. Aí outra pessoa fala, escuta, eu sou assim. Você me enganou. Você me enganou porque não era assim, porque você é falso ou falsa. Você... Quando isto é, na verdade, uma projeção. Em algum momento a pessoa agiu do jeito dela e aquilo não correspondia à minha expectativa, à projeção, ao personagem que eu atribuí. E ainda fico bravo, ainda fico nervosinho, discute a relação, briga e tal, porque eu quero que a pessoa seja como eu preciso que ela seja, como eu desejo ardentemente que ela seja. Começo a relação afetiva com o amor projetado ou com o amor que de fato existe. Essa pessoa me tira do deserto. Esta relação me inclui num paraíso. Eu começo a ser tratado como gosto de ser tratado, como necessito ser tratado. E trato também como o outro necessita ser tratado. Na versão saudável. Na versão não saudável, que eu acabei de falar, descrever agora, no caso da projeção por causa do desespero. Na primeira versão, na versão saudável, eu entro numa relação saudável. Sabe por quê, gente? Porque antes eu já estava saudável. E eu não consigo entrar numa relação afetiva saudável se eu não estiver saudável. Gente, eu me sinto aqui chovendo no molhado, mas é preciso falar isso, porque isso acontece direto. Nós somos especialistas em entrarmos em relações afetivas achando que a relação vai nos curar. Não é bem assim. Cura um tanto, mas ela não vai resolver as questões básicas ali, não. Eu tenho que estar minimamente preparado para entrar numa relação afetiva. E esse preparo é o autoconhecimento, é saber quem eu sou, o que eu sou, como eu gosto das coisas, como eu não gosto. A pessoa com quem a gente se envolve, ela tem o direito de ter a consciência dela, a percepção dela, o jeito dela. A gente vai conhecendo. Quando a gente entra para uma relação em estado saudável, a gente não vai ter expectativa deste ou daquele comportamento. A gente vai conhecer, a gente vai sentir, a gente vai abraçar com o coração aberto, a gente vai tocar, vai ser tocado. E a gente vai percebendo também, gente, tudo isso, gente, é perda. Eu estou falando aqui como não perder, né? Como não entrar em perda. A gente vai percebendo
que não adianta a pressa, não adianta eu logo saber se a pessoa é interessante, porque, sabe, eu tenho um relógio biológico, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser mãe, Quer ter um filho? Adota, ou tenha um filho independente, mas não faça a ligação de filho com afeto, pelo amor de você e do filho também. Tem muita gente, tanto homem quanto mulher, que acaba sabotando a afetividade, a felicidade, a saúde afetiva nas relações, porque põe um projeto, interpõe um projeto entre a pessoa e a outra pessoa com quem vai viver o afeto. É desde que, não, com quem eu possa gerar um filho, com quem eu possa fazer uma empresa, com quem eu possa... É funcional. Então faz parte do preparo, se eu me conheço, se eu me sei, se eu meditei, se eu me habilitei afetivamente, eu vou para a relação com foco no afeto. O foco é só no afeto. Não pode ser em outra coisa. Porque aí isso vai ser, se for outra coisa, qualquer coisa outra que seja, será em prejuízo do afeto. E o afeto não pode, não tem negociação. Se você põe outra coisa no lugar do afeto, qualquer que seja essa coisa no lugar do afeto, você está excluindo. Já não é mais uma relação afetiva. Muito bem. Na melhor hipótese, quando me sei, quando me conheço, quando medito bastante, esse autoconhecimento vem da meditação, não é intelecto, não é livro, não é nada disso, é percepção de si próprio, eu vou para a relação inteiro. Percebo bem melhor quem é a pessoa, não vou projetar um personagem. Pode até ser que eu esteja desesperado e cansado de migalhas afetivas, mas eu sei porque eu meditei, eu me conheço, eu sei que não adianta ir no desespero, não vai resolver nada eu ir desesperado para uma relação afetiva, porque eu já começo a perder, já dá até para viver o luto da perda dessa relação antes mesmo de entrar. Já entro na relação, se não me conheço, se entro projetando coisas, eu já perdi antes de, entre aspas, eu já perdi antes de ter, entre aspas. E a gente não tem nada, a gente não tem nem o próprio ego, a gente é o ser, só, é isso que acontece, o fenômeno é esse. Então eu vou estar com aquela pessoa, eu não posso entrar em projeto de funcionalidade. Bom, já que eu encontrei um grande amor, então dá para fazer isso assim, que não tem nada a ver com amor. Não, já que eu tenho um grande amor, eu vou viver o grande amor e fazer as coisas que nós, eu e ela, ou eu e ele, ou como for o casal, o trio, o quadro, o que for, fazer aquilo que as pessoas envolvidas querem em comum fazer. Ah, eu vou encontrar um grande amor porque eu vou realizar os meus sonhos. O meu sonho é ficar pulando de árvore em árvore no Parque do Ibirapuera. Pode ser que outra pessoa não goste disso aí. E não seja uma pessoa ruim por causa disso. Então você vai para o Parque do Ibirapuera, o parque tal, não sei o que, pular de árvore em árvore, e a pessoa não vai, mas você... Ah, mas o meu sonho é ir junto. Da onde vem esse sonho? Para que serve isso aí, gente? Para que serve? Isto não é essencial. Não é essencial. O essencial é você vivenciar o afeto, o amor. Quando você começa a colocar a satisfação existencial, sua satisfação existencial, em coisas que você faz, independente da relação, a relação acontece, aí você quer que a relação, que o sonho da relação seja fazer tais e tais coisas. Não, o sonho da relação é viver a relação, viver o afeto. De que jeito? Do jeito possível para os dois. Ah, mas eu gosto tanto de fazer tal coisa, ela não gosta.
ou ele não gosta. Então faça as coisas que você gosta de fazer, o outro faça as coisas que ele também gosta de fazer, e você se encontra em algum momento disponível para viver o afeto. Senão a perda, o fim a relação já acabou e continua lá uma insistência. Na verdade não é uma relação, é um faz de conta, é um uso, é outro tipo de relação, uma relação de muleta. Você vai servir de alavanca para eu realizar os meus sonhos individuais. Aí outra pessoa pensa a mesma coisa. Você vai servir de alavanca para eu realizar os meus sonhos pessoais, individuais. A relação já não está afetiva, já não está existindo aí. Pode existir um pouquinho dela, mas percentualmente, se é que dá para falar de número, isso aí, mas me entendam com jeito, me ouçam com jeito, é bem pouquinho de afeto que tem ali. É mais, não, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer aquilo, nós vamos construir uma casa, porque eu sonhei, porque eu caso, construo uma casa, compro 3 carros, trabalho no emprego tal, ganhando tanto, ou sou um empresário que faz isto e ganha tanto, ganha a vida toda programada. Isso tudo é símbolo de segurança. Quando eu estava na miséria, eu fazia aqueles sonhos de, vai ser tão legal viver uma relação afetiva, porque aí vai acontecer isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou construir isso, eu vou fazer não sei o quê. Aí quando eu encontro o amor, bom, se eu encontrei o amor, logo eu vou fazer tudo isso que eu planejei. Falácia, vai nada, mané, vai nada, você vai estragar a relação afetiva, se você está pensando assim. Vai nada, você vai jogando, minando a relação aos pouquinhos, porque aí quando fica falando do projeto da casa, porque a casa, porque não sei o que, porque com estresse, porque a casa, porque não sei o que, porque a casa, porque a casa... Você passou aí 3, 4 horas falando da casa e não olhou na cara da pessoa que você ama, não olhou no olho, não teve um toque afetivo ali, não teve uma ligação afetiva. Essa relação já acabou. Afetivamente já acabou. Aí quando acaba uma relação dessa, o que acontece? O que a gente acha? Nossa, perdi o afeto da minha vida. Não perdeu o afeto da sua vida. Você nem viveu o afeto da sua vida, se viveu dessa forma como eu falei. E é como a maioria das pessoas faz, que é um absurdo. Você nem viveu. Você usou a pessoa para viver projetos seus, de autoafirmação pessoal, ou sei lá o que for. Aí acabou a possibilidade virtual de você botar em prática aquele projeto. Você acabou com o meu sonho. Você destruiu o meu sonho, porque o meu sonho era casar, construir uma casa, ser empresário na área tal e ganhar tanto e não sei o que, estava tudo, mas você não quis fazer a casa, ou você não quis trabalhar comigo, porque o sonho é que a gente fosse sócio numa empresa de não sei o que. Aí a pessoa enche o saco, porque, claro, chega uma hora que ninguém aguenta, é muita pressão. E a outra pessoa nem percebe, ela vai indo, não, porque é isso, não percebe o outro, não tem empatia, é projeção, não está sentindo o que o outro sente, não olha na carinha, não olha no olhinho, no jeitinho, aquele olhinho triste, aquela carinha desestimulada, aquela respiração minguada, aquele jeito apagadinho. O outro está lá definhando, e o sonhador, né, aquele projetivo sonhador, manipulador, controlador, né? Que não está doente? Nossa, precisa fazer uma terapia, precisa tratar. O que está acontecendo? A vida está boa, tá tudo lindo, a gente está conseguindo todas as metas e não sei o que, babá. E você está com essa cara? O mané nem perguntou o que a pessoa está sentindo, porque nem interessa. É o tipo do cara, esse é o tipo do cara que fala assim, olha, amor, põe o paletózinho aí, porque eu estou com muito frio. Põe o paletó que eu estou sentindo muito frio. É totalmente projetivo. Então, a frase com que eu abri o nosso encontro aqui, a primeira coisa que um grande amor me dá é o direito de ser eu mesmo. Essa frase é o equívoco social.
é o nosso equívoco existencial causado pelo estado de praga biológica em que a gente ainda está vivendo. A primeira coisa que um grande amor me dá é o direito de ser eu mesmo. Como assim? Eu aqui me dou o direito de ser eu mesmo? Esse direito tem que ser dado por mim, ninguém pode me tirar esse direito. Quando eu permito que alguém tire esse direito, eu deixo de existir nesse momento. Então, essa sensação que a primeira coisa que um grande amor me dá é o direito de ser eu mesmo, eu já estou equivocado antes. Eu já estou em perda total. Não é perda parcial, perda total, eu já estou fora de mim. E quando eu penso que a primeira coisa que a perda de um grande amor me tira é o direito de ser eu mesmo. Como assim? Eu perdi a convivência com aquela pessoa. Dói pra caramba. Dói muito. Perda dói. Mas não tira o meu direito de ser eu mesmo. Continuarei sendo eu mesmo, chorando por um bom tempo, triste, é luto, dói. Mas não acabou a vida. Porque se eu estou saudável o tempo todo, eu vou chorar o distanciamento daquela pessoa, o prazer daquela relação. Eu perco aquela relação, mas eu não me perco. Percebe a diferença, gente? É essencial. Eu não me perdi, eu perdi um convívio. É que nem você perde, você trabalha 10 anos numa empresa, você é despedido da empresa. Sem perceber, ali é trabalho, mas sem perceber você criou vínculos afetivos ali que você nem imagina. Você só percebe quando você recebe a carta de demissão ali que você não vai trabalhar no primeiro dia. A nó na garganta, você chora, você fica triste, às vezes fica deprimido. Porque além do emprego ali, do ganhar o dinheiro, ter o desespero, não tem sustento e tal, tem gente que sai do emprego, é despedido e está tudo bem, não precisa daquele dinheiro para viver. Mas dói. Por quê? Dói porque perdeu o vínculo afetivo. Aí a diferença, na analogia, assim, aquele cara é despedido e fala, bom, nunca mais vou trabalhar na minha vida porque, meu Deus, se não é aquele emprego eu não sou nada. Como assim? Se o cara é um profissional, na analogia, se eu me conheço, se estou preparado para o amor, na analogia com a situação amorosa, se estou preparado para o amor, vou chorar a perda. O cara do emprego, ele vai chorar a perda do emprego, mas ele não vai chorar a perda de si próprio, porque ele não se perdeu ali. Se ele se tinha, como é que ele pode esperar? A não ser que ele não se tivesse. A não ser que ele não tivesse a si próprio. Aí não dá. Tanto numa relação profissional como numa relação amorosa é a mesma coisa. Então, gente, a maioria das dores, das perdas de relacionamentos acontece porque a gente não se tem antes, a gente não se conhece, a gente não se percebe. A maioria eu estou falando, não são todas. E eu vou dizer assim, que o percentual maior de toda a dor, de 0 a 10, quando você sai de uma relação afetiva, que você perdeu, né? Aquela relação você perdeu. Eu diria que, na média das pessoas, é assim, 80% a pessoa, 2% é a perda daquela pessoa que ela perdeu o convívio. A namorado, enfim, parceiro, a parceira. E uns 80% a pessoa está chorando a perda de si próprio. A vida dela não tinha sentido sem aquela pessoa. Perdeu o sentido total, sentido total. Não é bem assim. Não é bem assim. O luto, repito, o luto, dependendo do tamanho do amor, é imenso. O luto pesa e a gente precisa chorar. Não é negar o luto, não. Faz de conta que isso não está acontecendo. Aí vai para o inconsciente, aí a coisa piora e, meu Deus do céu, aí a pessoa adoece. Chora-se o luto, mas com a percepção, não, eu sou um ser amoroso para comigo mesmo. Eu me gosto, eu me percebo, eu me amo. Preciso viver uma relação afetiva. Todos nós precisamos, nós somos uma espécie relacional. O amor
é parte essencial da nossa relação, da espécie humana. Falando biologicamente, cientificamente isso teria outro nome: colaboração, generosidade, afetividade, cooperação e por aí afora, tecnicamente falando. Romanticamente a gente fala, a gente precisa viver amor, porque é através do amor que a gente se expressa inteiramente, é através do amor que a gente percebe e é percebido. Quanto maior o amor, a afinidade, maior é o percebimento de mim em relação à pessoa e da pessoa em relação a mim. Então é necessário, é essencial, é saudável, faz parte da saúde isso. Agora, quando acaba a relação, eu acabei porque acabou a relação, então eu tenho que me tratar mesmo. Porque o problema não é com a pessoa, o problema é comigo. Eu que estou exilado de mim mesmo há muito tempo e não sabia. Por isso, gente, aí vou falar da paixão um pouquinho. Por isso que a paixão é tão necessária. Ah, paixão e amor. O que é paixão, o que é amor, não é? O amor é o conjunto de sensações, de sentimentos que é fruto de uma afinidade que pré-existe. Ela vai ela é toda química, vamos dizer assim, é toda química, e o energético entendo também como química, entre aspas. Então ela é química física e é química energética também. Tem toda uma semelhança, é uma nutrição, uma mútua nutrição constante que acontece ali, né? Então essa vivência amorosa aí, ela é inteiramente vivida, integralmente vivida. Você inteira está na relação e outra pessoa também inteira está na relação, não é? Então esta é uma relação amorosa. Claro que não somos perfeitos, estamos em estado de praga biológica, vai ter projeção, um tantinho de projeção aqui ou ali. Isso são as paixões, as doencinhas que a gente tem. Paixão, patos, doença, tem as doencinhas, né? Então aí eu projeto uma coisa nela, ela projeta uma coisa em mim, a gente tem uma DR, discute aqui, mas isso é uma parte pequena da relação. Porque tanto ela quanto eu, nesta hipótese, estávamos preparados já, eram dois seres que se amavam. Então a gente foi acrescentar, foi trocar. E lógico que aparece a paixãozinha aqui, paixãozinha ali, e a relação fica saudável. Porque a DR acontece debaixo da égide da oposição amistosa. Eu não quero ter razão. E você também não quer ter razão quando você conversa comigo. Porque eu te amo, você também me ama. Eu não quero ter poder sobre você. Eu quero que a gente fique feliz. Eu quero que a gente fique em harmonia. Que a gente fique saudável. Então não tem a pegada é outra. Agora, quando a relação é regida majoritariamente pela paixão, porque ali duas pessoas bem despreparadas, ou seja, conhecendo-se a si próprias quase nada, então elas vão meio que pedir socorro, elas vão na miragem, quando eu não me percebo, eu não percebo fora. Então eu não percebo fora, eu projeto em você uma coisa que você não é, que eu gostaria de ter. Então eu projeto em você, aí começa a ter relação, eu projeto, você também projeta, a gente começa a se pegar de pau. Isso é, quando a coisa é bem conduzida, vai parar num terapeuta de casal, vai parar num trabalho de coaching, vai parar num trabalho espiritual de autoconhecimento, meditação, não é? Isso na versão boa, quando a coisa vai bem. Quando a coisa vai mal, vai parar na delegacia, no hospital ou no IML. E a gente está cheio de casos aí, né? Para essa segunda versão aí, né? Eu volto e meia recebo pedidos de socorro de mães cujos filhos ou filhas se separaram e a vida perdeu sentido, porque separou porque o namorado, a namorada gostou de outra pessoa e está com outra pessoa, e aí a filha ou o filho dela está querendo matar a outra pessoa. Então, gente, eu não estou falando de uma coisa aqui que é sutilzinha, não existe. Existe muito, sim, muito. E em muitos casos é muito grave. Então a necessidade de autoconhecimento, a necessidade de meditação, de percepção, de conhecimento de si próprio é urgente, é emergente, é alarme nuclear.
Não é com aflição, não é com ansiedade, porque ao contrário, não dá para fazer meditação com ansiedade, não existe. Graças a Deus não existe isso, né? Né? Mas é urgente, é uma coisa que a gente não pode deixar de prestar atenção. Não pode deixar de prestar atenção, porque você sai de um encontro como esse aqui, que eu acho maravilhoso, pessoas queridas do coração, que eu tenho um profundo amor. A gente sai daqui na inércia, se a gente não põe em reparo, se a gente não está vigiando, a gente já vai na inércia, vai indo para casa, daqui a pouco a gente está xingando, berrando, projetando, porque a gente não botou reparo. O meio, a gente está meio que nadando contra uma correnteza. Essa correnteza, numa metáfora aqui, assim, essa correnteza é muito forte na superfície. Mas se você pega um fôlego e mergulha, debaixo d'água você vai, que é uma beleza, e chega lá. Você não pega a onda crispada em cima, você navega debaixo e essa correnteza, num mar que a correnteza forte está na superfície, no fundo não, você navega tranquilo. É essa imersão que a gente precisa fazer na gente mesmo. Aprofundar o convívio com a gente mesmo. A gente se conhece aí, a gente se percebe. Aí você conheceu alguém, você não está livre, mesmo se conhecendo, você não está livre de conhecer alguém que parece muito legal e com o tempo se mostra não muito legal, porque a pessoa não se mostrou porque você não percebeu totalmente, ou porque de repente tinha um lado seu, uma questão sua que você, naquela pessoa dava para projetar uma carência sua. E sem perceber você projetou, entrou, caiu, e agora? Quando você percebe isso, se você medita, você vai perceber. Se você se conhece, você vai perceber. Opa, peraí, é hora de botar aqui na mesa uma DR. Conversa com a parceira, com o parceiro. Conversa primeiro de tudo com você mesmo, com você mesmo, para tentar perceber o que está acontecendo. Dá para resolver questões. Um casal pode ser, não que um seja o terapeuta do outro, mas pode ser um convívio terapêutico, profundamente terapêutico, em que ninguém é terapeuta de ninguém. Todo mundo ali está com amor. Quando você chega com amor, quando você chega não com briga, quando você chega não querendo ter razão, quando você chega não com reatividade, vomitando raiva guardada, mas que a discussão de casal, que me dizia meu querido mestre José Ângelo Gaiarsa, precisa ser assim, mão na mão, olho no olho. Aí a gente discute a relação, sentindo a pessoa, conectado fisicamente com a pessoa, olho no olho. Dificilmente uma discussão dessa não acaba numa bela transa, num fazer amor maravilhoso. Ninguém tem razão, não é para ter razão. O que tem são coisas que acontecem, são coisas que eu não percebi e que você também não percebeu. Aí a gente conversa. Se eu não percebi até o fim da conversa, amor, olha, eu ainda não percebi, mas eu tenho toda a boa vontade em perceber, não estou dando razão a mim, nem a você, só não percebi ainda, mas quero continuar aprendendo isso. Vou meditar mais, vamos nos amar mais. A ficha vai cair pela porta do amor. Falando da perda, objetivando, quando você perde e dói desesperadamente, a ponto de você perder a noção de você mesmo, você está perdendo, além daquele convívio, além da vivência daquele amor imenso, maravilhoso, que tem uma dor aí, você está junto com isso, você está perdendo a oportunidade que você achava que tinha de, em não se conhecendo, ser suprido amorosamente por alguém. Aí porque a gente acaba entrando naquela relação como é de filho para mãe, de filha para mãe, filho para pai, filha para pai, que é o meu parceiro, a minha parceira é meu provedor de tudo, não só de afeto, mas é o meu provedor, o meu entertainer, o meu terapeuta, a minha terapeuta, é o meu, enfim, é tudo que eu não consigo ser comigo, porque eu não ando. Nesse caso, assim, isso, deixa eu deixar bem claro, tem muito par afetivo em que acontece isso. Um é tudo para o outro, de um jeito saudável. Agora,
o que eu estou falando aqui é aquela relação em que a pessoa não se conhece, não trabalha para se conhecer, fala para fazer uma terapia, a pessoa nem pensar, não precisa disso, é coisa de louco. E está numa relação de sanguessuga, está lá sugando energia do outro o tempo todo. Aí quando perde a relação, perde o quê? O posto de gasolina. Não perde, o afeto tudo bem, gostava, mas está ligado, está misturado. O afeto está misturado com o abastecimento, com o provimento que vinha de lá. Quando na verdade uma relação afetiva amorosa não é o provimento de um em relação ao outro, é o mútuo provimento, é uma interação que provê, sem esta intenção logo de cara, simplesmente pelo fato de existir e pelo jeito de existir um em relação ao outro de forma gostosa, saudável, um atento ao outro, o provimento é uma coisa básica, vai-se muito mais adiante do que o mero provimento. Mas quando a pessoa não se conhece, ela vai procurar um provimento, vai procurar um objeto para realizar os próprios sonhos. Ou seja, está tratando o parceiro ou a parceira como papai e mamãe. Mamãe que me leva para Disney para passear, papai que me leva para o parquinho para conhecer os bichinhos lá, para dar comida para os pombinhos. É muito parecido com isso, gente. É ridículo, mas é assim. Então quando a sensação de perda é muito intensa, é porque tem esse componente da dependência. E isso você precisa ir diretamente para um tratamento. Ah, mas o psicólogo, o coach, ou seja, quem for, o pai de santo, a mãe de santo, não vai me trazer ela de volta, nem ele de volta. Não, ele não vai trazer ela de volta, não vai trazer ele de volta, vai trazer você de volta para você. Que é o que tem acontecido antes, para não acontecer esta, entre aspas, essa desgraça, né? Dessa perda, que virou uma desgraça. Uma perda amorosa é muito duro, é uma dor muito grande, mas não é uma desgraça. Não é. Eu quero aqui, para encerrar, gente, ler e comentar 2 posts que eu escrevi a respeito desse assunto, que eu, quando estava elaborando o tema, eu achei que são essenciais, né? A ignorância de si próprio, que é o que eu estava falando agora, que leva a essa sensação de perda imensa, né? O tema é: a relação acabou, e agora? Se eu me conheço, vou meditar mais, vou chorar a dor desta perda até passar, mas não vou ficar fechado, eu vou para a vida. Não vou querer conhecer um amor amanhã ou depois, né? Aquele amor para sair demora um tempo, para eu ressignificar aquela pessoa, aquele convívio, demora um tempo. Vamos dar tempo ao tempo, vamos digerir a situação, não é? Se eu me conheço. Se eu não me conheço, eu entrei em desespero, desespero, pavor, pânico da solidão, né? Aí é porque eu estou no exílio de mim mesmo. Então aí eu tenho que procurar um terapeuta. Então a resposta é essa: medita. No caso de você se conhecer, na hipótese saudável, medita, fique em contato com você mesmo, tenha contatos amorosos com outras pessoas, do jeito que você sentir. Procura o amor, nem que seja numa amizade, pode ser num outro convívio amoroso, se você tiver. Não é tão amoroso quanto, eu não vou querer tapar buraco. Não tem nada tapar buraco, é viver afeto. Vai viver afetos, se você já se conhece. E se você não se conhece, entrou em desespero, desgraça, e procura ajuda especializada. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um tratamento alternativo como o floral, que é maravilhoso, vai fazer um Theta Healing para tirar as crenças, vai fazer o seu mapa astral para você conhecer mais de você, vai fazer um coaching de relacionamento, enfim, vai fazer aquilo que vai procurar ajuda espiritual em qualquer nível que o seu coração disser para buscar, né? Vai procurar ajuda. Ignorância de si próprio. Condutas obsessivas revelam o quanto a pessoa foi sufocada e impedida de exercer a si própria. Quanto mais tem conduta obsessiva uma pessoa, mais a gente
descobre, percebe o quanto ela foi impedida de viver a si própria. Ela não está vivendo ela mesma, ela está asfixiando lá dentro de uma couraça. É como se o contato com ela mesma não existisse, e para se sentir existente, ela precisasse de referências exclusivamente externas. A gente precisa de referências externas, mas não exclusivamente. A referência primeira e maior é com a gente mesmo, quando você medita e se conhece, se percebe, né? Alguém que não tem contato consigo próprio não sabe quem é. Essa é uma tarefa difícil até mesmo para quem tem algum autoconhecimento. Imaginem para quem não tem o autoconhecimento. Em não sabendo quem ela própria é, a pessoa não sabe do que gosta e do que não gosta. Ela apenas tem referência do que lhe é conveniente ou inconveniente para conquistar certo status, a partir do qual receberá aplausos. Ela precisa do reforço externo demais. Todo mundo precisa, mas essa precisa muito mais. E isso, apenas isto, lhe dará a sensação de existência, de ser alguém. É isso que ela entende por ser alguém. Eu sou aplaudido ou sou aplaudida, então sou alguém. Mas ela não tem a referência de dentro para fora, e esta que vale. A de fora é muito ilusória. Quem me aplaude mal me conhece. Mal me conhece. Quem me vaia mal me conhece também. Agora, eu preciso me conhecer. Aí eu não vou ficar nem me aplaudindo nem me vaiando. Eu vou amar ser eu mesmo. É simples assim. São pessoas muito tristes e muito enfeitadas. Tristes e enfeitadas. Vou dizer por quê. O prazer de ser lhes foi negado. Restou-lhes o equivocado prazer de ter coisas. E aí ela se enfeita, né? Equivocado porque, a par disso, há uma crescente raiva pelo impedimento e pelo sufocamento que sofreram de si próprias e dos outros. A fome de ser não para. A fome de ser continua lá no inconsciente. A gente fica sedento. Não é que assim, eu escolhi o exterior, tal, e que a parte do ser ali fica esquecida, não acontece nada. Acontece muito. Enquanto isso, a cada frustração de conquista, cada tentativa frustrada de conquista de poder, a reatividade é gigantesca, aumenta. Essa raiva e esse ódio não param de crescer, mesmo que a pessoa conquiste o mundo, porque a conquista é uma mera compensação para a perda de contato que ela tem com ela mesma, por ter lhe sido negado o direito básico de ser ela mesma. É isso que gera a doença do consumismo desenfreado, da escravidão em relação à estética e da miséria afetiva, porque a conquista e a posse tomam o lugar do amor que, para essas pessoas que ainda não sabem quem são, não passa de uma palavra sem significado. Amor é aquela coisa romântica, né? A pessoa fala com uma distância daquilo, né? Você percebe na pessoa quando ela fala amor. O jeitinho de olhar, como ela desqualifica a palavra amor. Isso é uma ilusão. Ela não tem amor por ela. É disso que vivem os produtos cuja publicidade associa o seu consumo à realização afetiva. Já que o consumidor pensa, já que eu não sei quem eu sou e muito menos como ser aceito, eu vou usar o produto que me faz sentir incluído. Biologicamente a gente é uma relação, a gente precisa se sentir incluído, a gente é incluído, não é que precisa ser. Quem nasce numa comunidade que está na excelência biológica é aceito de cara, já está incluído de cara, a pessoa não tem que fazer nada para ser incluída. Aqui não, tem que satisfazer certas como é que se diz? Exigências, para quem sabe, se der espaço, se der tempo, se sobrar, aí a pessoa é incluída. Essa distância e ignorância de si próprio é estimulada pelo consumismo da nossa sociedade. A pessoa que se encontra nessa situação, se tiver sorte de percebê-la e entendê-la como doença, precisa recuperar a autoestima, entre outras opções, com muita prática de meditação, terapia corporal e convívio com pessoas interessadas no desenvolvimento da vida interior. Isso fará com que ela se perceba. E, quando alguém não se percebe verdadeiramente,
Não há como se amar. E se eu não me amo, não tem como eu te amar. Não tem. Eu vou ter qualquer coisa com você que não seja o amor. Qualquer coisa. Vai parecer com amor, vai ter jeitinho de amor, mas se eu não me amo, eu não te amo. É relação de uso, eu vou te usar. No fim das contas, eu vou te usar para satisfazer os meus anseios de autoaceitação, que seja, né? Quando eu medito, eu dou a luz a mim próprio. Eu nasço, é um renascimento, é um nascimento. E, gente, o segundo post é: por detrás dos desejos está a saúde. Quanto tempo você tem diariamente para ficar sozinho, quieto, em paz, respirando pelo diafragma, não pensando em nada, em estado contemplativo, tranquilo, longe das telas, desfrutando da sua própria companhia? Quanto tempo? Por acaso você se lembra que entrou nessa loucura de vida para ter um pouco mais de paz? Muita gente ainda não sabe que quanto mais dinheiro acumula, além do necessário para viver o conforto básico, mais turbulenta fica a vida das pessoas. Muita gente ainda não sabe que muitos milionários compram lugares lindos e pacíficos, mas não conseguem a paz de espírito, sequer para desfrutar desses lugares que eles compraram. Muita gente ainda não sabe que a paz de espírito não vem de um grande amor, com um excelente emprego, com o bem-sucedido alpinismo social, com a independência financeira ou com a saúde perfeita. A paz de espírito é resultado quase que automático do bem-sucedido caso de amor que você estabelece com você mesmo. Se você se percebe a ponto de se amar verdadeiramente, aí sim você tem paz de espírito. Você poderá estar solitário, mas não estará abandonado. Você poderá estar desempregado, mas não se sentirá inútil. Você poderá estar no mais baixo grau da escala social, mas não se sentirá inferior. Você poderá estar vivendo de favor, mas não se sentirá um fracasso. Você poderá estar doente, mas não se sentirá indigno. Paz de espírito é de longe, o maior patrimônio que alguém pode construir, porque é precisamente ela que queremos quando buscamos todos os outros patrimônios. As pessoas declaram: eu quero muito dinheiro, eu quero muito poder, eu quero muito sexo, muito amor, muita liberdade, muita saúde, muito status e por aí vai. O que elas estão falando atrás disso, por trás disso, é: eu quero paz de espírito. No fim atrás de tudo isso, ela está dizendo que eu quero paz de espírito. O método para conseguir isso aí: meditação, autopercepção e consequente amor pacífico e incondicional a si mesmo. Respiração com percepção pode ser a porta para a sua paz de espírito. E agora, gente, uma sugestão, humildemente, vou dar um conselho para mim, vou dar um conselho para todos nós presentes aqui, encerrando essa exposição de hoje. Se você sente que perdeu alguma coisa, cuidado para não se perder. É muito fácil, se você não está bem, não está aprumado ou aprumada, quando perde alguma coisa você se perde. Deixa só a coisa, deixa acontecer só a perda da coisa, porque não tem perda pior e de mais difícil recuperação do que a perda de si próprio. Para isso não acontecer e acontecer o mais saudável, eu, como sempre, encerro aqui dizendo: foco no afeto. Minhas amadas, meus amados, assim eu encerro a exposição do nosso tema de hoje, com gratidão às pessoas que recomendaram o tema, as que não tiveram o tema atendido, em outros encontros ele será atendido, os temas serão atendidos. E agora a gente vai passar para o ponto mais importante no que se refere ao auto-amor, a percepção de si próprio, que é um exercício de meditação. Eu não posso chamar isso de meditação, é um exercício, é muito pouco tempo. Meditação é de meia hora no mínimo, 1 hora, 2 horas, 6 horas, aí é o bacana, né? Então, para aqueles que não conhecem, eu vou dar uma instrução.